Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 50. Eu vou ler alguns versículos do Salmo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, essa passagem, esse salmo de Davi, num momento tão complicado. Ele tinha cometido um grave pecado, né? Não só pelo adultério, que já é por si só um grave pecado, mas depois um assassinato, quando ele manda o marido para frente de batalha, sabendo que a chance dele ser morto era muito grande, né? Era altíssima. Então ali ele se arrepende, né? E como é importante, esse eu acho que é o primeiro ponto que nós precisamos ter, porque falha nós cometemos. Eu acho que, pelo menos aqui falando por mim, né? É certo que a gente cai e tropeça, né? Quase todo dia a gente dá alguma falha, mas não é por causa da falha que a gente tem que se conformar com ela, mas a gente precisa, então, o primeiro passo é pedir perdão, porque de fato sim, erramos, mas permanecer no erro não é o nosso desejo, não deve ser o nosso querer. Então sim, o primeiro passo passa: Senhor, perdoa-me, eu errei, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu reconheço as minhas falhas, Senhor. O segundo ponto que eu queria falar da importância da gente pedir um coração puro, da gente pedir que o Senhor ele venha trazer pureza na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, porque quantas vezes quando a gente está vendo o defeito no irmão, na verdade é algo que a gente tem em nós e que incomoda. Então é importante que a gente peça ao Senhor que Ele venha trazer essa forma de como é que Jesus olharia, como é que Jesus pensaria nessa situação, como é que Ele falaria nessa situação, como é que Ele se sentiria. E se não está muito no como você imagina que Ele agiria, então, Senhor, crie em mim um coração puro. Porque de fato, se depender das nossas forças, das nossas energias, fica bem complexo, né? E aí, por fim, eu queria falar dessa passagem final. Meu sacrifício, Senhor, é um espírito contrito. É isso, Senhor, que o Senhor ele espera de nós, é quando a gente erra, ir ao encontro dele arrependido, pedindo a ele que ele tenha misericórdia de nós, que ele tenha perdão. E o Senhor ele perdoa, porque ele nos ama com amor sem limites. Então, se a gente vai com o coração contrito, pedindo a Ele que tenha misericórdia, que eu não quero mais repetir essa falha, o Senhor ele age, Ele tem misericórdia e nos liberta e nos cura. Porque quando a gente falha, quando a gente erra, a gente vê que a gente está cometendo uma falha ali séria, isso machuca, mesmo que às vezes você não perceba, mas interiormente está lhe afetando, está lhe atacando, atrapalhando. Que Deus lhe abençoe muito, meu irmão, nessa semana, que você consiga fazer um exame de consciência, que você possa buscar o socorro, a cura através da confissão, e que o Senhor possa vir abençoando e transformando a sua vida através do perdão dele. A paz. O livro de Salmos é a tradução, acho que mais literal, né? Quer dizer, salmo quer dizer música, né? Então,
Salmodiar é uma oração, um louvor, uma súplica, mas sempre seria com uma música de fundo, ou seria em forma musicada. E hoje a igreja retorna a isso, né? Algumas igrejas, a música canta o salmo, e aí o grupo, a assembleia junto responde. Por isso que é chamado salmo responsorial, né? Porque a gente responde, é um salmo de resposta à primeira leitura, e também o povo responde junto. Davi ensina pra gente a síntese, na verdade, do arrependimento, né? E aí é uma grande escola, né, desse salmo dele. O nosso irmão narrou até o motivo, né? Foi quando ele fraquejou, caiu na tentação e de um pecado, ele fez um pecado, conseguiu partir para um pecado maior, né? Então, umas vezes a gente acha que o pecado é pequeno, não é só um pecado assim, daqui a pouco ele vai crescendo e a gente talvez não perceba que o que ele vai fazendo é como alguém que começa tomando um copinho de veneno, daqui a pouco toma um veneno grande. Eu até gosto de uma história, né, que fala sobre uma historinha, né, que um rei tomava um copo de veneno e a população ficava surpresa, e botava o copo de veneno e o rei bebia o copo de veneno e continuava bem. Aí um dia um súdito curioso pergunta: rei, mas por quê? Como é que você consegue beber um copo de veneno e não morrer? Ele fala: eu comecei tomando uma gotinha, aí passava mal, depois fui tomando 2 gotinhas e foi crescendo, crescendo. Hoje eu tomo esse copo. Assim as coisas, a gente vai crescendo assim como um tumor, né? Começa pequeno, daqui a pouco vai ficando bem maior, né? Então, o que pode... E você vai pegando as palavras, pegar esse salmo todo, é um salmo lindo. Aproveite depois dessa meditação e leia todo esse salmo. Salmo 50, né? Tem o Salmo 138 na Bíblia, vamos dizer, na Bíblia católica, com a tradução hebraica. As outras Bíblias vão estar com um número a mais, seria o Salmo 51 e o Salmo 139. Esse salmo é chamado de miserere, né? Salmo miserere, que é aquele misericórdia. Tem misericórdia de nós, né? Miserere. Vamos ler o miserere, o Salmo 50, né? Senhor, misericórdia. A igreja, na sua profunda sabedoria, que a gente acho que já falou isso, meditou isso outro dia, mas é bom a gente relembrar sempre, né? Porque a nossa vida é de pedir perdão e louvar a Deus. 2 coisas que nós vamos fazer durante toda a nossa vida vai ser pedir perdão e louvar a Deus, né? Que bom que seja assim, que a gente louve sempre, e que bom que seja assim também, que a gente reconheça sempre as nossas fraquezas. O padre Raniero vai dizer, agora cardeal Raniero canta lá missa, né? Vai dizer que, na verdade, o contrário se o pecado é um dizer não a Deus, o contrário do pecado não é virtude, mas sim da glória a Deus. Então, a gente vai pegando também na missa. Primeira oração de pedido de perdão, vocação da cruz, pedido de perdão, depois vem logo glória, né? Na sua sabedoria, a igreja ensina o seguinte: depois de pedir perdão, com a alma lavada, com o coração lavado, que a gente pode dar glória a Deus, né? Dizer o contrário desse pecado. Mas algumas pessoas esquecem, e isso também é importante para nós, quando nós chegamos diante do sacerdote, né, que está naquele momento chamado in persona Christi, né, representando Cristo em pessoa, e ele ouve a confissão, são necessárias 3 coisas que Davi fez muito bem elas antes e durante esse salmo. A primeira coisa, reconhecer que errou, ou que pecou, né? Segundo, sentir uma dor profunda por ter pecado, ou por ter errado. Nesse caso é pecado, né? Mas terceiro, um desejo profundo de não cometer mais aquele pecado. E Davi vai falando sobre isso, né? E até tem toda certeza, porque imagina, vamos trazer para uma questão humana, né? Alguém vem te pedir perdão, aí você pergunta a pessoa: você reconhece que errou comigo? A pessoa: não reconheço, não. Mas então por que está pedindo perdão? Está pedindo perdão talvez para te agradar, que seria a única resposta possível, né? Ou para te enganar, porque se eu não acho que eu errei, quando eu peço perdão, um perdão sem razão de ter sido pedido, né? O segundo é o reconhecimento de que dói a dor de ter pecado. Se você não sente uma dor profunda daquilo que aconteceu, então na verdade aquilo não te influenciou. Então talvez, certamente, esse arrependimento não existe, ou então você está tão frio, tá igual lombo de cavalo, né? De tanto levar paulada, daqui a pouco já não sente mais nada.
Mas porque o erro, quando você vê que você errou, tem que doer em você, né? Quando você vê que você fez alguma coisa que outra pessoa aqui tem que doer. Aquilo tem que doer na sua alma, sinal que você ainda se importa, que aquilo para você foi uma coisa que você não gostaria de ter feito. Então, segunda coisa profunda é uma dor por ter pecado. Aí voltamos a esse exemplo da pessoa. Se a pessoa fala, errei com você sim, mas na verdade nem me incomodou, nem fiquei incomodado. Você, pô, mas se incomodou? Não. Então, você certamente não vai ter muito boa vontade de perdoar a pessoa e também às vezes perdoa somente por uma questão social, né? E o terceiro é um desejo de não mais pecar. Imagina que nessa mesma história com essa pessoa que veio te pedir desculpa ou perdão, o que seja, e aí você fala para ela, poxa, você se arrepende e não vai mais fazer de novo? Não, eu certamente vou fazer de novo. Não estou preocupado em fazer de novo, então por que está pedindo perdão? Se acha que vai fazer de novo, se não tem o desejo de não fazer novamente. Então, meu irmão, sempre quando fosse confessar, e é isso, é a força para começar, não quer dizer que você não vai cair, né? Então você se arrepende profundamente, reconhece que errou, dói profundamente no seu coração de ter errado. Segundo, o desejo de não fazer mais. Nem que você faça novamente, mas você tem que ter o desejo de não fazer, porque senão não adianta perdoar. Então, qualquer uma dessas três coisas que não tenha, você pode se confessar com o Papa e vai continuar igual. Mas a grande virtude de Davi, que ele reconhece claramente, é que quando falam com ele, na verdade ele podia ter falado não. Quem sabia no coração que ele tinha posto Urias, né, que é o esposo da mulher que ele cometeu adultério e que depois ele botou na frente de batalha para morrer. Davi coloca Urias na frente da batalha já para que ele morresse mesmo. Então, Urias, por obediência ao rei, Davi pensando com irresponsabilidade, com maldade, e Urias respeitando o rei. Então, quando Davi, só quem sabia isso era Davi, estava no coração dele. Então, o que Davi faz? Quando Davi se vê diante do erro que cometeu, ele aceita, assim, quando, se não me engano, o profeta Natan, fala para ele, você é esse homem, porque você podia ter podia dar quantas mulheres você quisesse, mas você foi escolher logo a mulher que era casada. Então, ele se ajoelha e se arrepende profundamente. Então, um grande exemplo que Davi nos dá é, diante daquilo que ele errou, que ele poderia dizer que não errou, poderia ter ficado calado, até porque ele era rei de Israel, ele assume aquilo que estava no coração dele. Então, meu irmão, porque não faça amizade com o erro e com o pecado, né? Mesmo que você não consiga vencer, diga, eu não gosto dele, eu não amo, não quero tê-lo, posso até estar com ele agora, mas não quero. A gente diz quando a gente se arrepende, diz, eu me arrependi de ter feito isso, eu não queria. A forma mais clara de dizer, eu não quero fazer de novo, não quero, então esse pecado não me pertence, eu não pertenço a esse pecado. Então que Deus nos dê toda a força aí, miserere, que Deus tenha miserere de nós, misericórdia, né? Misericórdia, a palavra misericórdia, só lembrando, é misericórdia, compadecer-se do mais fraco, né? Então, misericórdia, então é o coração do miserável. Então, que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar hoje e sempre. Amém.